Aleluia. Glórias a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Que estamos mais uma vez para juntos orarmos, meditarmos um pouco na palavra do Senhor, com uma mensagem ao meu, ao seu, ao nosso coração. E vamos glorificar o Senhor, esse Deus maravilhoso que nos ama, que tem interesse muito mais de nos abençoar do que de nós sermos abençoados. Ele nos ama, Ele cuida das nossas vidas, Ele se preocupa, se é que podemos usar essa palavra, né? Se preocupa. Eu creio que o Senhor pensa em mim, pensa em você sempre. Se nós, como pais humanos, carnais, pensamos nos nossos filhos, imagine o Senhor. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a face da terra. E Ele nos olha com carinho, com amor, porque somos seus filhos. Aleluia. A palavra de Deus diz que Ele veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos seus filhos em Jesus Cristo, aquele que pagou o preço da nossa redenção, que morreu, ressuscitou e vai voltar um dia para buscar a sua igreja, para estar conosco para sempre. E essa esperança está cada vez mais acesa, porque o tempo está passando e cada vez mais que passa o tempo, se aproxima um momento maravilhoso para a igreja do Senhor, quando vai ver o Senhor retornando para o seu povo, para a sua igreja, para juntos nós estabelecermos para sempre esse reino eterno, aleluia, que é para sempre, um reino que nunca vai acabar, toda a eternidade com Deus. Está chegando a hora, está chegando o momento, estamos vivendo o tempo do fim, vamos dizer assim. Há uma palavra que eu vi essa semana sobre que Jesus viria agora em setembro, que Jesus viria agora em outubro. Ninguém sabe a hora, nem um dia, nem um momento. Essa é uma data reservada somente para o Senhor. Nós sabemos disso. A palavra de Deus diz, Ele mesmo, Jesus Cristo, quando os discípulos perguntaram quando será isso, Ele disse, isso está reservado ao Pai. Aleluia. Somente o Senhor que vai determinar. Filho, está na hora de buscar a igreja, de estar com teu povo, o nosso povo, a igreja nossa, aleluia, nós somos do Senhor, glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, e sabemos que esta hora está chegando, nós estamos vivendo momentos finais sobre a face da terra, momentos finais neste mundo tão terrível que cada vez mais piora, nós vemos isso, a violência, o ódio, o que tem acontecido, nós vemos que o Senhor está chegando, não é? Como nunca, o mundo está mais difícil, está mais complicado, não é? As pessoas estão se assumindo que posição tem diante de Deus, e estamos vivendo aquele tempo que diz, quem for limpo, limpe-se mais ainda, quem for sujo, suje-se mais ainda. Santifique a sua vida, cada vez mais busque ao Senhor, cada vez mais ore ao Senhor, cada vez mais esteja na presença de Deus, adorando e glorificando esse Deus maravilhoso que é sobre nós, que está conosco e que não falha nas suas promessas. Ele é fiel e verdadeiro, aquele que não muda e nunca mudará. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Semana passada nós falamos sobre 1 Timóteo 6,10 e quero continuar falando agora. Quando diz 1 Timóteo 6,10, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Falei que não é pecado ser rico. A riqueza vem de Deus. A Bíblia diz que Deus a uns enriquece, Deus é quem enriquece e quem empobrece. Ele tem todo o domínio
nos céus e na terra. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Do Senhor é a terra, o Senhor é dono de todas as coisas. Aí alguém pergunta, mas por que tanta coisa, pastor, acontece ruim neste mundo? Porque cada vez mais o homem se distancia de Deus, esse é o problema. E como nunca, as coisas estão se definindo agora, estão se definindo. Pessoas que abandonaram a sua fé, como diz aqui em Timóteo, buscando a riqueza, aquela riqueza indevida que passa por cima de todos, pisa por cima de todos, pisa em cima de todos, não quer saber se vai ferir algum, vai ferir muitos, mas o propósito é enriquecer, é ter. É por isso que há tanta corrupção no nosso país, no Brasil. Nós vemos isso aí, nós falamos a semana passada, as pessoas que são ditadoras, que alcançaram alguns cargos e algumas funções que roubam a nação, que defraudam o pobre, que defraudam famílias, que cometem erros absurdos, enriquecendo a si mesmo e com tanta fortuna. Tem gente que tem tanto dinheiro que pode viver 3 vidas, se isso fosse possível, e não gastaria a fortuna que tem. Enquanto está pisando os outros, está defraudando outros, nós vemos as notícias aí. Não vamos entrar em política, mas nós vemos que é uma realidade, principalmente no nosso Brasil. Mas a mão do Senhor pesa, porque a palavra de Deus diz que aquele que pratica injustiça receberá a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Pessoas que vão responder muito seriamente diante do Senhor. E veja o que o texto diz, muitos se desviaram da fé, às vezes tinham até um caminho de vida maravilhoso e de repente tiveram como meta enriquecer, nem que seja roubando, defraudando, e colocaram o Deus Mamon, o Deus dinheiro, acima do Deus verdadeiro, do nosso Pai celestial. E abandonaram a sua fé. Muitos são chamados de apóstata por causa da fama, por causa do dinheiro, e defraudando, mentindo, mas cada um vai responder diante do Senhor. Uma coisa sabemos, o mundo está difícil, está de ponta cabeça, mas estamos chegando no tempo do fim. Jesus está voltando, o Senhor está retornando. Quem for santo, santifique-se mais ainda, porque o Senhor está voltando. E quando a palavra diz santifique-se, não está dizendo o que você come, deixa de comer, o que você faz, deixa de fazer. Santificação é separação para Deus, valorizar os 3 princípios da vida, espirituais, morais, éticos, valorizando isto diante do Senhor, amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, porque a palavra de Deus diz que toda a lei e os profetas se resumem em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esses são os 2 mandamentos principais do Senhor, da palavra para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quem está buscando ao Senhor está procurando se santificar, valorizando os princípios da vida que o Senhor estabelece na palavra de Deus, os princípios imutáveis que o Senhor não negocia com ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que valorizar o que a Bíblia diz, a palavra de Deus nos orienta. Toda a resposta que precisamos para a nossa vida está aqui na palavra de Deus. Ela é fiel e verdadeira, e Deus é fiel à sua palavra. Passa-se os céus e a terra, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos firmados na palavra de Deus, é a base da nossa fé, a base da nossa confiança. O que Deus diz, como Deus se revela, como Deus se mostra para nós, está aqui. Por isso que a Bíblia manda que nós meditemos nesta palavra de dia e de noite. De dia e de noite.
Tem gente que lê a Bíblia só para dizer eu li a Bíblia 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, todo ano eu leio a Bíblia. Isso é muito bom, é muito bom. Eu quero dizer que eu li a Bíblia só uma vez na minha vida, de Gênesis ao Apocalipse. Agora perdi a conta quantas vezes li determinados livros, quantas vezes meditei sobre determinados livros da palavra, sobre determinados textos da palavra do Senhor. Veja, li a Bíblia em 45 anos de ministério, de Gênesis a Apocalipse, uma vez só. Mas quantas vezes li determinados livros, perdi a conta. De Gênesis a Apocalipse, assim, sequencial, li só uma vez. Mas perdi a conta, como disse, e repito, quantas vezes eu li cada livro da palavra, cada texto, cada capítulo, porque essa palavra é que nos alimenta, nos fortalece. A Bíblia Sagrada é o nosso alimento, deve ser o nosso alimento diário, o meditar na palavra. Não somente ler a palavra, mas meditar na palavra, agarrar alguns textos e ficar ruminando, como a palavra diz. Esse meditar é o ruminar, assim como nós vemos o gado, muitas vezes, ruminando a comida que sobe e desce aqui. Uma vez eu estava numa fazenda visitando um pessoal da igreja, lá no Nordeste do Brasil, e eu vi umas bolotas subindo assim pelo pescoço, e eu perguntei, o que é isso? Ele disse, pastor, isso aí o gado está ruminando. Isso é ruminar. É mais ou menos o que a própria palavra quer dizer, meditando na palavra de noite, ruminar, agarrar aquele texto sagrado e ficar em cima dele, meditando o que ele quer dizer, o que Deus quer dizer, qual é a mensagem que a palavra de Deus traz ao meu coração, ao nosso coração. E aí nós vamos nos fortalecendo, porque o fortalecer não é só conhecer a palavra, é ouvir a palavra e meditar na palavra dia e noite. E aí nós nos fortalecemos. O que a Bíblia diz sobre determinadas coisas, é isso que deve importar para nós. O que a Bíblia diz, não o que os outros dizem. Fulano disse uma coisa. Eu li um livro que diz isso, examinando as Escrituras e o poder de Deus. E a Bíblia diz, errais em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, à medida que nós oramos e meditamos na palavra, nós vamos fortalecendo a nossa fé e nós vamos nos segurando mais nas promessas do Senhor, que são infalíveis, que não falham. As promessas do Senhor sempre se cumprem neste mundo e nas nossas vidas. O que nós estamos vendo hoje, um mundo cada vez mais virado de cabeça para baixo. As pessoas distantes de Deus, e nunca se definiu tanto quem é quem nos dias de hoje. Nós vemos que o mundo está em guerra espiritual desde a sua existência. Desde a sua existência. A divisão entre o bem e o mal, quem é do bem, quem é do mal. As pessoas já estão se definindo. É muito fácil identificar hoje as pessoas que são de Deus e que não são de Deus. As pessoas que são de Deus amam o Senhor e amam as pessoas. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, dos confrontos humanos, mas quem é de Deus ama. Quem é de Deus ama. O amor de Deus permanece em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, observe as pessoas que pregam e praticam a injustiça, o ódio, a vingança, não é? O desejo de morte, o desejo de ferir os outros, o desejo de magoar os outros. E o evangelho é completamente diferente do que nós vemos na palavra de Deus. Completamente diferente. Claro que Deus não quer que nós sejamos bobos, não é? Idiotizados pela vida, não. Mas nós sejamos firmes na palavra, o que a Bíblia orienta sobre determinadas coisas. E quem é de Deus ama, quem não é de Deus odeia. Isso é uma realidade. E amar, eu tenho aprendido que é ter uma atitude correta. Qual é a atitude correta que nós temos diante de certas coisas, diante de certos casos? Avaliamos o que a Bíblia diz ou avaliamos o que os outros dizem? Avaliamos o que os outros pregam ou o que a Bíblia fala em termos de pregação à nossa alma pelo Espírito Santo de Deus, que usou homens de Deus inspirados para escrever textos sagrados, que não há nenhuma incoerência nesses livros todos que compõem a Bíblia Sagrada. A Bíblia
é a palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, firme-se na palavra. O que a palavra diz é o que importa. Santifique a sua vida cada vez mais diante do Senhor. Se aproxime de Deus sempre, se relacione com o Senhor. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto está perto. E Deus está tão perto de nós, está em nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo tabernaculou, habita na minha vida e habita na sua vida. Nós podemos ter comunhão com o Senhor sempre, andar com Deus, andar com o Senhor, submisso à sua vontade, submisso à sua palavra, submisso ao querer do Senhor, à vontade do Senhor que é boa, perfeita e agradável. O que a Bíblia diz sobre casamento, o que a Bíblia diz sobre santificação, o que a Bíblia diz sobre o amor, o que a Bíblia diz sobre o fazer a justiça, de ser justo diante do Senhor. A Bíblia diz que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entraremos no reino do Senhor, de maneira nenhuma veremos ao Senhor, veremos o Senhor. Se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, e a palavra de Deus, o Senhor Jesus diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O trono de Deus está afirmado em justiça. O agir de Deus está afirmado em justiça. A palavra de Deus diz que Deus julga com equidade, ou seja, com retidão. Nós julgamos pela aparência, nós julgamos muitas vezes por vingança, nós julgamos às vezes por revanchismo, mas a palavra de Deus diz que Deus julga com equidade, com retidão. Com retidão. O julgamento do Senhor é reto. Louvado seja o nome do Senhor. Há retidão no julgamento do Senhor e não abominação. O julgamento dos homens, muitas vezes, tem abominações que o Senhor rejeita. Não é? Quando fala categoricamente do juiz fraudulento na palavra do Senhor. A Bíblia fala sobre isso. Examine as Escrituras, busque conhecer as Escrituras e o poder de Deus. O que a Bíblia diz sobre determinadas coisas não é o que eu penso, não é o que eu imagino, é o que a Bíblia diz. E o que nós temos que fazer é obedecer a palavra do Senhor. Porque quando obedecemos a palavra do Senhor, nós estamos debaixo do cuidado do Senhor, da segurança do Senhor, da vitória do Senhor, do abrir portas do Senhor. O Senhor é quem abre portas, o Senhor que dá vitória, da saúde que vem do Senhor. Quando nós submetemos a palavra do Senhor e buscamos em primeiro lugar o seu reino. A Bíblia diz: buscai ao Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Tem gente que está querendo de Deus receber muitas coisas da parte de Deus, mas não tem se posicionado diante do Senhor em obedecer a palavra de Deus. Fora da palavra eu tenho pregado que Deus não tem compromisso com ninguém. Com ninguém. Mas quando nós estamos firmados na palavra, debaixo da orientação da palavra de Deus, o Senhor se responsabiliza por nós. O Senhor cuida das nossas vidas, cuida dos nossos interesses e satisfaz o desejo dos nossos corações segundo a vontade do Senhor, os propósitos do Senhor, através das nossas vidas e nas nossas próprias vidas, para que o nome do Senhor, acima de tudo, seja glorificado. Amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Contra estes mandamentos não há lei, não há, quando não há lei, não há julgamento, nem há condenação. Se nós estamos em Cristo, nós estamos seguros. Se nós estamos obedecendo a palavra do Senhor, nós estamos seguros. E esse mundo está cada vez mais complicado. Pessoas que têm se distanciado do Senhor, visando os seus próprios interesses, visando as suas próprias riquezas, como aquele homem que olhou para o que tinha produzido, guardado e disse: foga, ó minha alma, porque muitos bens têm se preparado. E houve uma palavra dizendo: louco, se te pedirem a tua alma hoje, se pedirem a tua alma hoje, o que adianta tanta coisa guardada? Quando partirmos para a eternidade,
nós não levamos nada. O que é que Jó disse? Nu eu vim para este mundo e nu vou partir. A gente não leva nada nesta vida, a não ser aquilo que a gente plantou no reino, o que a gente fez para o Senhor. O que a gente fez para o Senhor, o que a gente plantou em termos de obediência à palavra do Senhor, está registrado na glória. Tudo que você já fez, tudo que você já semeou, tudo que você já plantou, em nome de Jesus e para o reino de Deus e para o Senhor, está registrado na eternidade. O galardão de cada um está nas mãos do Senhor. Está guardado na eternidade. É como Jesus disse, acumulai tesouro no céu onde a ferrugem não consome, o ladrão não rouba. Está guardado. O nosso tesouro está guardado na eternidade. Tudo que nós fizemos e vamos fazer ainda para o Senhor até o dia que Ele vai voltar para estar conosco e nós com Ele para sempre. Tudo que nós vamos fazer, tudo que nós estamos fazendo está guardado diante do Senhor, nas mãos do Senhor. São tesouros no céu. Eu pergunto, você tem guardado tesouros nos céus? O que você tem feito para o Senhor? O que você tem semeado ao longo da sua vida para o Senhor? Se não fez isso, procure fazer. Procure semear coisas boas. Procure fazer coisas boas, não importa se alguém se agrada de você ou não. Mais importante é agradar a Deus do que aos homens, disse o apóstolo. Mais importante é agradar a Deus do que aos homens. Porque nós estamos vivendo vida de aparência hoje. Sempre foi assim. O homem sempre viu a aparência. Lembra o que Deus disse para Samuel? Samuel, o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração, o sentimento, o que há dentro de nós. O Senhor nos conhece por dentro e por fora. O que vai no nosso coração, o que vai na nossa mente, o que vai na nossa intenção e o que nós procuramos fazer para a glória de Deus, isso é o que importa. Exaltado seja o nome do Senhor. O que você tem feito? Para a sua própria glória, para o seu bel prazer ou para o prazer que Deus pode ter em nós ao olharmos para nós e dizermos, meu filho realmente está fazendo o que eu quero que ele faça. O meu filho está fazendo o que minha palavra orienta. O meu filho está fazendo aquilo que eu determino, obedecendo os meus princípios, os princípios da palavra. E aí a responsabilidade de Deus é direta para conosco e o Senhor quem nos livra de todo o mal. Vale a pena agradar ao Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Está escrito na palavra. Mas nós procuramos nos agradar de pessoas, de coisas, de fatos. Mas, acima de tudo, devemos agradar do Senhor, aquele que é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Não há o que temer, não há o que ter medo de nada. A Bíblia diz que o Senhor nos deu um espírito de medo, não, mas um espírito de força, de verdade, de poder, o Espírito Santo de Deus em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Veja o que a Bíblia diz, o amor excessivo ao dinheiro é raiz de todos os males, e muitos por causa disso, por ganância, se desviaram da fé. Procuraram se atormentar por causa disso. Quantas pessoas atormentadas porque praticaram o mal. É hora de se arrepender, é hora de mudança, é hora de santificação, é hora de buscar ao Senhor, é hora de estar com a lamparina acesa, com óleo na lamparina acesa, esse óleo do Espírito Santo, vida diante do Senhor produzida pelo Espírito Santo de Deus em nós. Cada vez mais que nos consagramos, cada vez mais que buscamos ao Senhor, cada vez mais que nos dedicamos ao Senhor e ao reino do Senhor, estabelecer o seu reino. Essa deve ser a nossa vontade diante de Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas, acima do dinheiro, acima da fama, acima das roupas, acima das posições, acima dos cargos, acima de tudo. O que é que Jesus diz na sua palavra? Aquele que não deixar pai e mãe por amor a mim, para me seguir, não é digno de mim. Jesus não está mandando ninguém abandonar pai e mãe, não. Mas é considerar o Senhor acima de todas as coisas,
até do pai, da mãe, dos irmãos, do esposo, da esposa, porque quando nós temos Jesus em primeiro lugar, as coisas são muito mais fáceis. As coisas fluem muito mais. Aí nós temos um casamento abençoado, nós temos uma família abençoada, nós temos uma vida abençoada e cheia da presença de Deus. Encha-se, meu irmão, da presença de Deus. Busque ao Senhor. Esteja em comunhão com Deus permanentemente, meditando na palavra, o que a Bíblia diz. Isso eu devo dar ouvido e obedecer, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, que o Senhor te fortaleça, que cada vez mais você se distancie do pecado, da injustiça, da aparência e procure ter uma vida genuína na presença do Senhor. E você ainda que não entregou a sua vida a Jesus, se me escuta, se me vê agora, renda-se ao Senhor. Arrependa-se dos seus pecados, confesse a Jesus Cristo como o único Senhor, Deus e Salvador da sua vida. E aí você pode dizer, eu estou salvo em Jesus e por Jesus, porque Ele é o autor da nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus morreu, ressuscitou e vai voltar. Contra estas três verdades ninguém pode ir contra, porque o Senhor prometeu e o Senhor cumpre a sua palavra. Ele é fiel a si mesmo e não pode negar-se a si mesmo. E tudo que ele fala aqui neste livro maravilhoso que é a Bíblia Sagrada, ele tem cumprido e vai cumprir. Queira o homem ou não, acredite ou não, independe de nós acreditarmos ou não, Deus é. Ele é o grande eu sou, louvado seja o nome do Senhor. Então creiamos de todo o nosso coração, santifiquemos nossas vidas e obedeçamos a palavra do Senhor, para que tenhamos uma vida agradável na sua presença e feliz, para que o Senhor seja glorificado em nós. E nós estamos aguardando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Louvado seja o seu santo nome. Vamos orar ao Senhor neste momento. Põe a mão no seu coração e ore comigo nesta hora. Pai amado, em nome de Jesus, nós te glorificamos, Senhor. Nós exaltamos o teu nome e declaramos que só o Senhor é Deus, que o Senhor é o nosso Senhor, que o Senhor é a nossa vida, que o Senhor é a nossa vitória, que o Senhor é a nossa bênção, que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor é o nosso esconderijo, que o Senhor é tudo para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Estende a tua mão agora, a tua mão para curar, para abençoar, para fortalecer, para renovar, em nome de Jesus, para dirigir, para orientar o teu servo, a tua serva, em tudo que ele for fazer, que ela for fazer, para a glória do teu nome, Pai. Abençoa esta casa, abençoa esta família, abençoa o nosso Brasil. Repreende, Senhor, todo mal nesta nação. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor ponha a sua mão e ponha em ordem todas as coisas no nosso país. Tu és o Senhor da glória. Levanta homens de Deus, levanta pessoas temerosas ao Senhor, obedientes ao Senhor. E, ó Deus, muda o destino do nosso país para melhor. Abençoa os Estados Unidos da América, abençoa Israel, abençoa as nações, repreenda os ditadores do mundo, Senhor, e destitui dos seus cargos, e levanta homens segundo o teu coração para governarem as nações. E toda a nação confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus, abre portas de vitória para o teu servo, para a tua serva. Cura as suas enfermidades, em nome de Jesus. Para a glória do Senhor nós oramos, em nome de Jesus. Um beijo no coração. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor seja contigo. O Senhor te abençoe, o Senhor te fortaleça. E cada dia a vontade de Deus seja realizada na sua vida. E você tenha no seu coração e na sua mente o sentimento e o pensamento de agradar ao Senhor, de viver para o Senhor e abençoar outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém? Um bom domingo, um bom final de semana, uma boa semana na presença de Deus. Que o Senhor seja contigo, com a tua casa, com a tua vida, meu irmão. Em nome de Jesus.
Silvio Santos, bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe, meu irmão. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Um grande abraço. Aleluia. Amém.